Eu acredito que desde criança eu tenha militado de uma forma inconsciente, porque os problemas que eu passava, bullying, enfim, os problemas em casa com os meus irmãos, minha mãe e tal, era relacionado ao comportamento de menina, ser uma menina. Eu chego no movimento hip hop para fazer pesquisa, pensando nas relações de gênero, a gente tem que discutir a questão racial e tal, e aí a gente foi colocada na contraparede, dizer, não, tem que discutir a questão da mulher negra também. E aí a gente descobre uma outra face do movimento feminista, que é com relação às mulheres negras. A gente está discutindo o feminismo, mas sem saber que a gente está discutindo o feminismo negro, né? Mas a gente começa a discutir sobre as questões femininas, sobre a questão das mulheres negras, sobre o racismo, então todos os temas que dizem respeito à nossa realidade. E esse processo é o fortalecimento da minha identidade racial, né? E assim, nesse mesmo período a gente também está muito forte na inserção dos afoxé, no afoxé Alafinhoió, que na época o afoxé Alafinhoió, ele tinha, como é que se diz, muitos componentes do MNU nele. Então todas as músicas que tocavam no afoxé reafirmavam a identidade negra. Isso era muito legal porque para você que sempre teve a identidade negada, né, pela sua família, pela sua igreja, pela sociedade de uma forma geral, está num espaço onde majoritariamente tem pessoas negras, homens e mulheres, gays, travestis, cambau, e que está lá cantando, que está lá dançando, expressando toda a sua liberdade cultural, identitária, sem nenhuma discriminação, sem ninguém te dizendo que é feio, que é errado. Então isso é um componente muito forte que me ajudou a fortalecer a minha identidade. Então eu começo a mudar a trajetória do meu cabelo. É o primeiro movimento radical na minha vida, no sentido desse meu feminismo negro, foi o meu cabelo. Eu já estava numa relação muito próxima com o movimento negro, que eu descobri, acho que eu tinha uns 16, entre 15 e 16 anos, e que me trouxe, eu acho que a primeira grande perspectiva foi da estética. Eu não posso desconsiderar que de 12 anos para cá você tem uma expressão política, né? A própria Nilma Limo, que hoje é a superministra, ela já falava nos seus escritos, a mulher negra que vi de perto, ela já falava dessa identidade, né? De que é preciso ter dentro da escola, né? E a partir daí, uma coisa também que me chama muita atenção quando eu vejo a criançada, é a estética do cabelo, a identidade negra na raiz africana, né? Saber que o meu cabelo, ele é que vai dar o tom da minha identidade. Então a criançada hoje tem muito isso. E um outro reflexo do movimento de mulheres, né? Você não pode negar que o movimento de mulheres é que tem dado a expressão política para as mudanças e a transformação. É o feminismo que transforma. E dentro do feminismo, um feminismo negro, né? A certeza de que eu, como mulher negra, vou me ver dentro das políticas. Foi até curioso, porque Letícia, a ideia foi totalmente de Letícia. Ela sempre se incomodou com o racismo que sofria, principalmente ligado ao cabelo, né? Era tipo, é a ponta do iceberg, a gente costuma dizer isso, né? Por baixo tem uma série de coisas, mas a ponta visível é o cabelo. E aí ela se incomodou isso desde criança. Pois é, essa coisa da imagem, ela é muito forte porque durante todo esse século a nossa imagem ela está distorcida e ela está invisibilizada, né? Então, os espaços que nós adentramos, eu digo nós, de uma forma geral a população, é um espaço que não nos cabe. E aí a gente, como não nos cabe, a gente vai ter que se adequar. É por isso que o cabelo de uma mulher negra, o cabelo de um homem negro, ele é muito importante no fortalecimento da sua identidade étnico-racial. Por que é importante? Porque é ele que está na frente, né? Você não pode mudar o seu nariz, a não ser que você tenha dedo para fazer plástica. Você não pode mudar a sua boca, os seus seios, o seu bumbum grande, as suas pernas finas ou grossas, a não ser que você tenha dinheiro. Mas o cabelo é um produto, né, que é relativamente acessível. Hoje a gente vê meninas com o cabelo ficando black, né, usando trança. Para mim eu acho super valorativo, importante, mas também há uma grande preocupação, porque a construção da identidade ela não se dá apenas pelo cabelo.
ela se dá por uma tomada de consciência e por uma construção política daquilo que a gente está vivenciando. Então, a estética pela estética, ela não funciona. Ela não nos fortalece enquanto mulheres negras, entende? Ela fortalece de uma forma estética para a sociedade, onde todo mundo está dizendo, ó, tá lindo, ó, tá bonito. Mas na hora do enfrentamento do racismo, se você não estiver com elementos que te deem como é que se diz? Subsídios para o teu discurso, para a tua fala, o teu cabelo ele não vai ser o suficiente. Não tinha muito como fugir, estava surgindo ainda o embrião do Vozes Marias, e aí não tive muito como fugir da questão das mulheres, de pensar políticas públicas para as mulheres. E foi quando eu disse, não, eu tenho que estudar sistematicamente um pouco mais da teoria feminista e pensar também no meu lugar de sujeito de direitos, também na militância, né? Acho que foi o momento de eu me descobrir assim, pô, eu sou mulher, sabe? Eu tenho que participar desse negócio aqui também. Não é só ler, não é só estudar, eu tenho que meter a cara mesmo e começar a fazer alguma coisa. A gente trabalha com mulheres que sofrem muito mais a violência simbólica das igrejas, no meio religioso. Que é aquela violência, né, dos símbolos, dos significados, das normas, que tem uma perspectiva androcêntrica, patriarcal, machista. Então, assim, é um pouco difícil, um pouco não, é bastante difícil, na verdade, você fazer a pessoa entrar no processo de conscientização, a mulher entrar no processo de conscientização, de que tudo aquilo não é divino, não é natural do religioso. Então a gente tem hoje esse desafio, porque até ela perceber que inclusive a maneira como ela é orientada no meio religioso parte de uma perspectiva machista, até ela compreender que a violência que ela sofre em casa, com um parceiro, com um familiar, com alguém, não é aceitável pelo divino, é um processo. Porque no meio evangélico a gente tem muito o quê? Tem uma naturalização da violência doméstica. Que assim, acontece, né, em contextos fora da igreja, mas na igreja evangélica a gente tem um discurso que ele justifica, que ele apoia, inclusive, a manutenção de situações de violência. Então, assim, isso é algo aterrorizante. Sozinho, você não faz nada. O racismo, ele te enfraquece, ele te quebra as pernas. Se ele já quebra nossas pernas, quando a gente está no coletivo, por ele ser tão perverso e por ter vários mecanismos, imagina você sozinha, né? Você tem a sua fala, mas é a sua voz. É como se o problema fosse sempre seu, ele não fosse da sociedade brasileira. Então, entende, assim, eu acho que está sendo legal que hoje a gente está conseguindo ir mais além. Agora, eu acho que a gente ainda não tem a clareza, como é que se diz? Algo que comprove que está mudando efetivo. Sabe por quê? Porque todo dia a gente vê o racismo batendo na porta das pessoas. Tem gente que sofre racismo e nem sabe, minha gente, né? O racismo, ele está no olhar. O racismo, ele está na forma que o teu corpo reage diante do outro, nas tuas palavras, na tua forma de pensar. Então, assim, ele é muito secular para a gente desconstruir ele em tão pouco tempo. Quando a gente estava já na marcha, né, para nós, a gente tinha certeza de que violência contra a mulher negra, ela tinha um percentual que era subutilizado, né? Também notificado, né? Quando a imprensa traz isso, ela dá fôlego que a gente já vinha dialogando, né? Que esse enfrentamento ao racismo, você tem política para todo mundo, mas na hora de quem mais morre é a mulher negra, né? Você tem política para todo mundo, mas quem morre mais de parto é a mulher negra, né? Se ela for pobre, ainda vai descendo, tipificando o racismo. Então, esse dado da violência, ela vinha apontar justamente o que a marcha estava chamando, que era contra a violência, contra o racismo e pelo bem viver, que é o processo de estarmos juntos, estarmos construindo. A gente começou o processo de discussão da marcha aqui em 2013. Ainda no finalzinho de 2013, quando a gente saiu de Brasília da Conferência Nacional, né? E começamos a organizar ela, na verdade, a partir de 2014. Fizemos o lançamento e pensamos a
a necessidade de construir um processo formativo, né? Porque a formação é algo que se dá no dia a dia, no cotidiano, em alguns espaços privilegiados, inclusive, mas em que todos os espaços, todas as possibilidades fazem com que as pessoas parem para pensar. E essa é a função da educação e da formação. E aí se começou a pontuar, primeiro, os temas, né, da marcha. O que é que a marcha diz? Contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver. Então se formou uma coordenação colegiada, né? Todo o processo ele foi democraticamente construído. Depois a gente fez várias rodas no bairro, várias rodas no estado, né? Criação de comitês a nível estadual. A nível municipal a gente teve uma grande contribuição, né, do próprio SOS Corpo, que contribuiu muito com esse processo de formação, de manter a articulação da marcha. Nacional, você teve um apoio da Nacional, né? O comitê impulsou através da Jurema Werneck, fez também atividade aqui. E se construiu a nível de Estado vários comitês, que culminou no seminário estadual, de você encontrar com a mulher, não só dentro das regionais da cidade, mas se encontrar com as mulheres todo sábado de cada mês, no processo de formação, até chegar realmente à marcha. Então, foi feita feijoada, encontro, palestra, cabelaço, turbantaço, enfim, mobilizar realmente as mulheres até chegar numa comitiva que saiu esse ano, né? Aqui foram quase mais de 100 mulheres, que para nós foi uma grande vitória. A gente nem cogitava ir para a marcha, mas aí, quando foi se aproximando da data, surgiu uma oportunidade de Letícia ir junto com o coletivo de mulheres de Jaboatão. E aí, vamos, né? Foi-se embora. A gente embarcou ela e ela foi-se embora. Você nem vai me ouvir, mas vai me entender. Meus olhos vai sair entender. A marcha, acho que foi o momento mais lindo que a gente pôde presenciar. A gente sempre dizia que quem chorou uma vez foi Fichinha. Porque ela foi o momento em que, apesar, né, de todos os entraves dentro das organizações mistas do movimento negro, apesar, né, da falta de estrutura, a marcha conseguiu construir um processo onde a vontade de fazer foi que garantiu ser feito. A gente conseguiu vários apoios e, assim, apoios legais. A gente conseguiu garantir o mínimo de infraestrutura, de alimentação, né? Mas a marcha foi o primeiro momento de encontro, né? E de reencontro, né? Eu tive na marcha de 95, na marcha de 2005 e estive, né, na de 2015, onde companheiras, principalmente companheiras que estavam na primeira marcha e que a gente se perdeu no caminho, né, cada um fazendo as suas coisas, e a gente se encontrou lá, né? Eu acho que a marcha ela trouxe essa dimensão de colocar na mão das pessoas, né? E para mim foi uma grata surpresa. A gente achava, né, que tinha uma quantidade X, porque a gente trabalhava com os comitês impulsores dos estados, do município, papapá, e cada uma dizia, tá vindo tantos ônibus, tá vindo não sei o quê. Mas quando a gente viu a quantidade de pessoas que por conta chegaram em Brasília, era assim algo incalculável, né? Então eu acho que
desde o princípio, quando se jogou a ideia Marcha das Mulheres Negras, todas as companheiras, né, assumiram de determinada forma durante o processo, algumas conseguiram ir e muitas conseguiram ir, né, e isso deixou a gente espantada, tipo, a gente esperava 70 mil e a gente sabe que deu mais. Apesar da polícia militar nunca dar o quantitativo, né? A gente saiu de lá, inclusive, assim, feliz porque tinha chegado aos 50. Até que uma colega disse, foi não, minha gente, a marcha com certeza não deu menos de 100 mil pessoas. Aí uma colega nossa em Salvador, a Valdeci, disse, eu sabia que era a marcha dos 100 mil, a próxima vai ser a marcha de 1 milhão. Ali naquela estrada de sementes, todo ar cansado que sufoca essa corrida, é lá que vamos correr. Tá vindo a chuva. Gente, a marcha foi a coisa mais linda de se ver. É impossível alguém não ter chorado naquela marcha. Primeiro porque a gente pensou, a marcha ela não é como as outras organizações que têm representações na construção dela, representações de todos os estados. A marcha quem organizou foi a Articulação de Mulheres Negras Brasileiras. Então, nós pernambucanas somos audaciosas, mas a gente se mete em cada uma. Descobriu que tem a reunião não sei aonde, a gente se filtra. Assim, vai, uma ajuda a outra, a gente consegue falar com as companheiras lá. Eu acho que é importante a nossa presença lá. Nós fomos, acho que as 5 reuniões da articulação sem sermos organizações, porque eu não pertenço a nenhuma organização, mas a gente foi, porque nós somos danadas. E aí, eu lembro quando eu cheguei, eu saí da casa da minha amiga, quando eu cheguei, estava pronta a organização lá. As lágrimas desceram, não teve como, porque como a gente conseguiu botar aquele tanto de mulher ali, minha gente. Eu me lembro, a emoção vem à porta, assim. Foi muito emocionante, a expressividade das mulheres, das crianças, dos homens. E eu disse, conseguimos. Conseguimos mostrar a nossa cara preta, como a gente disse. Conseguimos dar visibilidade a essas mulheres negras desse país. E conseguimos mostrar para o país que ele é racista, que ele é machista e que nós queremos outra coisa. A gente baixa de tanta violência. E aconteceu o incidente, né? Acho que vocês souberam o incidente. Já fazia mais de um mês que tinha um grupo, né, que era do Fora Dilma, que estava lá acampado, que primeiro era de estranhar, porque era um espaço que não é permitido acampamento, mas o Eduardo Cunha permitiu que ficassem lá. E todos os grupos que passaram, porque até a gente chegar já tinha passado a Marcha das Margaridas, que foi em agosto, e eles acamparam depois desse período. A Marcha das Margaridas, eu acho que foi o outro evento também de mulheres, né? Então, 2015 de fato foi o ano nosso. Depois que elas saíram, eles acamparam, acho que estavam lá desde setembro, já era novembro, já 18 de novembro. E aí tinha uma coisa que todos os grupos passavam, pegava briga, larará, fazia confusão, mas eles permaneciam, né? A gente hoje diz assim, quem tirou os coxinhas fomos nós. Esse grande serviço para a nação a gente fez, mas foi muito tenso, né? Muito tenso porque era arma de fogo, né? E algumas pessoas saíram feridas sim, teve uma companheira de Pernambuco que teve uma bala que passou de raspão, mas o confronto lá estava posto, né? Conseguimos tirar, mas eu ainda digo que a briga que aconteceu não era nossa, não era, né? Eles estarem lá, a gente fazer a provocação, isso poderia até acontecer. Agora, ter arma no espaço como aquele, hoje eu fico com medo, sabe, de pensar o que é que esse povo pode fazer, porque eles andam com arma.
e não era só uma arma, foram 2 pessoas que atiraram, né? Acho que enquanto a de Brasília conseguiu dar a energia da necessidade da organização das mulheres negras, a de Recife era uma fala mais ou menos assim: muito obrigada, nós mulheres negras, nós somos demais, nós somos, sabe assim, eu acho que o ato ele trouxe isso, né? E trouxe de alguma forma a responsabilidade para o depois, né? A gente sai de lá dizendo, conseguimos, né? Vamos pegando checklist, tudo foi. A gente conseguiu transformar num processo de formação, a gente conseguiu chegar do litoral ao sertão, a gente conseguiu mexer com mulheres de diversos espaços, diversos territórios, diversas ideologias, tudo era muito diverso, né? E essas mulheres negras, de fato, foi pega pela marcha, né? Acho que isso foi muito, muito bom. Do sol, todo esse peso meu, todo calor, queima pele preta eu vou, quanto mais escura melhor. O nariz arredondado, os olhos jabuticados, cabelo puxaim,